todos, boa tarde. Eu sou Débora Garófalo, coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, abrindo o nosso programa, que hoje vai trazer um tema muito interessante. Vai trazer como a gente pode construir um circuito elétrico. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria lembrá-los que o Centro de Inovação está de portas abertas para você, estudantes dos anos finais, ensino médio, também professores, gestores, agendar a sua visita junto aos seus professores, à sua escola, lá no Centro de Inovação, que é um complexo de 6 salas totalmente voltadas à inovação. Desde um hub, então, para receber mentorias, aprender como colocar um projeto de pé. A semana passada nós tivemos um pouquinho dessa aula aqui, dando esses primeiros passos, mas também como trabalhar com a cultura maker, trabalhar com outros aportes, como uma fabricação digital, ou até mesmo robótica, programação. Se você ficou interessado, não deixe de acessar o nosso site, que é centrodenovação.educação.sp.gov.br, e fazer o seu agendamento. Prontos aí para a aula de hoje? Bom, como eu havia falado, então, a nossa aula passada trouxe como a gente começa um mão na massa, né? Como nasce um projeto muito mão na massa. Então, a gente trouxe todos os passos de idealizar esse projeto no papel, utilizando a metodologia Design Thinking. E para você que perdeu essa aula, pode ficar tranquilo e despreocupado, porque ela está disponível no repositório do Centro de Mídias. E para hoje, então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre cultura maker. Exatamente. Vocês sabiam que tudo nasce a partir de um circuito elétrico? E que tal, então, colocarmos a mão na massa juntos, aprendermos juntos, a seguirmos esse passo. Lembrando que também esse programa ele vai ficar gravado, justamente para que depois vocês, estudantes, professores, possam utilizar essa aula para fazer aí com seus estudantes. E a partir, então, desse circuito elétrico, a gente pode criar diversos objetos que os nossos professores, professor Alexandre, professor Paulo Sérgio e professora Marilanda, vão estar falando aqui no dia de hoje. Bom, eu já estou ansiosa para colocar a mão na massa. Mas antes, então, de começar, deixo novamente aí o nosso site para que você, professor, estudantes, venham conhecer esse espaço que, afinal de contas, é de vocês. O Centro de Inovação é para atender toda a rede estadual do estado de São Paulo. E, nesse momento, então, estamos fazendo também esse formato híbrido aqui pelo Centro de Mídias. Então, novamente, eu coloco aqui o nosso site para que você possa agendar a sua visita e possa conhecer esse espaço que é especial a você. O nosso site, então, é centrodenovação.educação.sp.gov.br. E para iniciarmos, então, passo a palavra ao professor coordenador do Centro de Inovação, Alexandre, para que ele possa dar as boas-vindas a você e começar a nossa aula de hoje. Uma boa tarde. Muito obrigado, professora Débora. Então, como ela falou, meu nome é Alexandre Marques, eu sou aqui professor coordenador do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, e é um prazer receber vocês aqui, professores, gestores, dirigentes e principalmente vocês, estudantes da rede pública paulista. Nós estamos aqui ao vivo do nosso centro, na sala número 4, onde nós vamos receber aqui o professor Paulo Sérgio e a professora Marilanda para essa aula de hoje. Eu vou estar aqui para auxiliar nesse trabalho de moderação junto com a professora Marilanda e desejo que nós tenhamos uma excelente aula. E reforço a fala da professora Débora. Nós estamos com as inscrições para as nossas trilhas abertas, estamos ansiosos para que vocês venham ver na prática essa ação. Então, muito obrigado a todos e agora eu passo a palavra para o professor Paulo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, como já falaram.
E hoje nós vamos trabalhar com circuitos elétricos. Circuitos elétricos, o que seria? Eletricidade, elétrons. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que não se trata aqui de uma aula de física ou ciências, mas é importante aprendermos algumas noções para o entendimento dessa aula, de todo esse processo, ok? Então, para iniciar, quero apresentar para vocês a professora Marilanda, que iniciará aí o trabalho com vocês nessa aula, ok? Professora Marilanda, passo a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor Paulo. Boa tarde a todos, professores, alunos, todos que estão conosco aqui participando da Rede Estadual de Ensino, do programa Mão na Massa, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou começar, então, apresentando a nossa pauta. Nós vamos começar com as nossas habilidades. Nós selecionamos 2 habilidades, sendo uma do ensino fundamental e uma do ensino médio. Nós também selecionamos os objetivos propostos para essa aula. Nós teremos 3 momentos de interação e, como bem já adiantou o professor Paulo, o tema da nossa aula de hoje é o circuito elétrico. Mas para falarmos de circuito elétrico, é importante nós abordarmos aqui, nós conversarmos um pouco sobre algumas coisas que fazem parte desse circuito. Por exemplo, é importante falar sobre corrente elétrica, sobre tensão elétrica e também sobre resistência. Então, no próximo slide, nós vamos começar aqui abordando... Próximo slide, por favor. Nós vamos começar abordando as nossas habilidades. A primeira habilidade que vai aparecer para vocês é a que corresponde à do ensino fundamental, que é utilizar os circuitos na montagem de artefatos robóticos que utilizam conceitos da ciência ou de objetos da ciência. A outra habilidade proposta para essa aula é realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução da energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais para propor ações que visem a sustentabilidade. Nós temos também os objetivos propostos para essa aula. O participante deverá aprender o que é o circuito elétrico e como construí-lo, identificar o papel da eletricidade no cotidiano, em sua casa e na comunidade, e compreender o conceito de corrente elétrica, tensão e resistência. Então, nós vamos agora partir para o nosso primeiro momento, né? A nossa primeira interação. Você sabe o que é um circuito elétrico? Professor Paulo, é com você agora. Olá, pessoal. Então, agora nós vamos realizar a contribuição aí no nosso chat, ok? O que é um circuito elétrico? O que podemos entender sobre ele? Então, 3 minutinhos para a sua colaboração aí no chat. Vamos lá.
Olá, pessoal. Então, dando continuidade, professora Mari, parece ter algumas respostas aqui. A maioria está dizendo aqui que a ligação elétrica entre componentes, né? Ligação de fios em alguns equipamentos. Então, a maioria está, né, se respondendo dessa forma. Ok? Passo a palavra. Estou gostando de ver a interação, né? Acho bastante interessante a participação do público. De maneira geral, a gente pode concluir dessa forma mesmo. Eu vou deixar a definição, vou criar um suspense aqui, vou deixar a definição mais para o final, porque a gente vai ver bastante coisa nessa aula, a gente vai ver vídeo, a gente vai mostrar um material aqui, mas em linhas gerais, de maneira geral, no primeiro momento, nós podemos compreender assim mesmo. E se trata de uma ligação de componentes, de elementos, ok? Vamos começar falando um pouquinho desse nosso contato com a energia elétrica. Nós estamos acostumados a lidar com ela no nosso dia a dia, não é mesmo? Nós não vemos a energia elétrica, mas nós acionamos o interruptor para acender a lâmpada, nós ligamos o ventilador, o ar-condicionado, especialmente nesses dias em que se faz muito calor. Nós ligamos o computador, nós carregamos o celular, especialmente nos dias de hoje, né, em que esses componentes, esses equipamentos são tão necessários, né? Reunião, aula o tempo todo, tudo faz uso de internet, então tudo isso é necessário no nosso cotidiano. Então, nós podemos até muitas vezes não nos dar conta da presença da energia elétrica, mas ela está aí o tempo todo. E é preciso lembrar de que todos esses elementos, a televisão, o chuveiro elétrico, por exemplo, o computador, tudo isso precisa de uma fonte de energia, né, para funcionar, não é mesmo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa questão das fontes de energia. Aqui no Centro de Inovação, aqui no Espaço 4, que é o da Cultura Maker, nós desenvolvemos alguns projetos, eu vou tentar posicionar aqui para vocês. Por exemplo, uma das fontes de energia é a energia solar. Vou tentar posicionar de uma forma que vocês consigam ver. Nós temos aqui uma mini placa de energia solar, que nós utilizamos, não sei se todos conseguem ver, tem um LEDzinho ligado, a luz está acesa, o LED está ligado. Então, como que ocorre esse processo? A luz solar entra, ocorre um processo que a gente chama de fotovoltaico. Essa luz solar é transformada em energia elétrica, que percorre os fios condutores, que são esses fios de jumper, e ele acende o LED. Uma outra fonte de energia é a energia eólica. Vou tentar mostrar para vocês aqui o LED que acende conforme eu giro. Esse protótipo, né? Eu estou girando aqui essa pequena turbina, essa hélice, que é gerada, né? Gerada pelo vento. Então, veja, nós temos várias fontes de energia. Então, é preciso lembrar que a gente precisa de energia para todos esses equipamentos funcionarem, não é mesmo? Então, veja, a gente tem no nosso cotidiano vários momentos em que a gente precisa lidar com a energia elétrica, mas fica aqui a nossa próxima pergunta. De onde vem essa energia que chega às nossas casas? Professor Paulo, de novo vou pedir a sua colaboração, vou passar a palavra para você, por favor. Olá, pessoal. Então, vamos realizar novamente a colaboração aqui no chat. Ok? Da onde vem a energia que abastece as nossas casas, então? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês fazerem a contribuição no nosso chat.
desativado. Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade. Nós estamos aqui com alguns problemas, mas então vamos dar continuidade com a nossa aula. Professora Mária, com você. Então, retomando um pouco aqui da nossa discussão. Então, nós temos várias fontes de energia, né? Como eu havia mencionado, nós temos a energia solar, por exemplo, nós temos a energia eólica, mas geralmente, né, pode-se dizer que em grande parte, a energia que chega às nossas residências é aquela proveniente das usinas hidrelétricas. Então, vamos tomar aqui como referência, por exemplo, né, a usina de Itaipu. Então, a energia que vem é proveniente daquelas quedas de água, aquele volume de água, tem uma força gigantesca, né, que é capaz de gerar as turbinas e, com isso, produzir a energia elétrica. Esse processo vai fazer com que a energia vá até aquelas grandes torres, né, de alta tensão. Normalmente, quando a gente viaja pelas estradas, a gente vê aquelas torres de alta tensão. Essa energia vai percorrer grandes distâncias por fios, né, de alta tensão, por cabos de alta tensão, que vão chegar, essa energia vai chegar às estações de energia elétrica, vai passar também pelas subestações, passar por transformadores, posteriormente vai chegar aos postes, vai passar também por outros transformadores que rebaixarão a voltagem para 110 ou 220 volts, até chegar às nossas residências. Então, de maneira geral, é dessa forma que a energia acaba chegando às nossas residências. Aqui eu faço uma outra pergunta para a gente analisar, mas como exatamente essa energia, essa corrente elétrica, ela transita dentro dos fios condutores? É nesse momento que a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles 3 itens importantes que fazem parte do circuito elétrico. Por quê? Quando a gente olha para um circuito elétrico, o que está acontecendo ali dentro, né? Vamos falar um pouquinho, então, da nossa corrente elétrica. O que é exatamente a corrente elétrica? A corrente elétrica, o próprio nome diz, é uma corrente, um fluxo de partículas. Você tem algo transitando ali, um fluxo de pequenas partículas que nós chamamos de elétrons. E os elétrons, eles têm uma carga elétrica. E alguns materiais, que nós chamamos de bons condutores de eletricidade, eles permitem que os elétrons transitem com muita facilidade. Então, os elétrons, que são essas partes pequenininhas, conseguem passar com muita facilidade, pular com muita facilidade de um átomo para o outro dentro desses materiais. Por exemplo, materiais como o ouro, a prata ou o cobre. Outros materiais, como a borracha ou a madeira, por exemplo, nós dizemos que já não são tão bons condutores de eletricidade porque eles não permitem essa mobilidade, né, com tanta facilidade assim. Nós vamos chegar aqui, né, naquele momento em que a gente vai para a nossa terceira, né, e última interação. De novo, eu vou pedir a contribuição do professor Paulo, vou passar para você a palavra, professor Paulo. Nós vamos chegar aqui naquela pergunta que é a unidade de medida da corrente elétrica. Professor Paulo. Olá, pessoal, mais uma vez. Então, vamos iniciar a colaboração no nosso chat, né? Qual será a unidade de medida, então, para a corrente elétrica, né? Só uma dica, estava no slide, hein? Tá ok? Então, vamos lá, aguardando. Vamos fazer a nossa contribuição no chat. 3 minutinhos.
Olá, pessoal. Vamos iniciar, então. Eu vou passar a palavra para o professor Alexandre, porque eu acho que já tem algumas contribuições, ok? Obrigado, Paulo. Nós tivemos uma série de contribuições, então, a Aline, o Matheus, o Ricardo e outros inúmeros estudantes trouxeram para nós a resposta de hoje, que é ampere. Então, é muito bom ver essa interação que vocês estão tendo conosco no chat. E eu gostaria de trazer também uma pergunta muito recorrente. Esse é o programa Mão na Massa no CIEB, e ele é semanal. Então, todas as terças-feiras, nesse horário, vocês vão poder acompanhar essas diversas aulas e essas temáticas que nós desenvolvemos aqui no nosso centro, ao vivo. Então, eu convido todos a sempre assistirem ao nosso programa nesse mesmo horário. Então, muito obrigado por essa interação que nós estamos tendo, e eu vou retornar a palavra agora com o professor Paulo e com a professora Marilanda. Olá, então vamos dar continuidade. Vou passar agora a palavra à professora Mari. A professora Mari, então, irá dar continuidade à nossa aula, ok? Professora Mari, com você. Aqui vai ficar, realmente é isso mesmo, em homenagem ao físico Jean-Marie Ampère, a unidade de medida utilizada para medir a corrente elétrica é o ampere. E aí a gente fica agora com uma outra questão que faz parte do circuito elétrico, que é a diferença de potencial, mas sobre isso a gente vai deixar a contribuição novamente do professor Paulo. Ele vai falar um pouquinho sobre a tensão elétrica para vocês, ok? Professor Paulo. Então, pessoal, vamos lá. A tensão, ela pode ser definida da seguinte maneira. Quando nós temos dois pontos, entendeu? Com diferença de potencial, nós damos o nome dessa diferença de tensão. Calma, não ficou muito claro, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma bateria. Ela tem uma carga elétrica. E eu tenho aqui um motor. Bom, nesse momento, os dois têm carga elétrica nula, porque não tem nada passando entre eles, ok? Mas, e aqui na bateria nós temos muito elétron, nós temos uma carga de elétrons aqui, bastante elétrons ali, agitados, apertadinhos e tal. E aqui nós temos uma falta de elétrons, né? Mas a partir do momento que nós colocamos um condutor entre eles, então aí existe uma migração desses elétrons, sai correndo ali, né? Já que já estão todos apertados ali dentro, e vai para o outro ponto, que seria o nosso motorzinho aqui, ok? Esse movimento, esse desequilíbrio que há, né, essa corrente elétrica que corre ali de um ponto onde a carga é maior para uma carga menor, nós damos o nome de tensão. E podemos medir essa tensão. A unidade de medida é o volts, ok? Então, essa diferença de potencial nós chamamos, então, de tensão. E essa tensão pode ser medida em volts, ok? Espero ter esclarecido e passo a palavra à professora Maria, com você. Obrigada, professor Paulo. Então, nós já temos dois pontos importantes aí que fazem parte do circuito elétrico. Já falamos da corrente elétrica, que é medida, né, em ampere. Agora falamos da tensão elétrica, que é medida em volts. Um outro ponto importante é a resistência. O próprio nome diz resistência, resistir. Como assim? O caso é que alguns componentes eletrônicos que fazem parte de um circuito elétrico, eles cumprem exatamente esse propósito, que é de criar uma espécie de resistência, uma espécie de barreira protetora, para que entre um componente e outro
não passe uma carga elétrica superior a que o outro componente pode suportar. Por quê? Porque muitas vezes, se uma carga elétrica passar uma quantidade superior, o outro componente pode queimar, por exemplo. É o caso de um componente que nós chamamos de resistor. A resistência é medida em ohms e o símbolo que é utilizado para medir é a letra ômega do alfabeto grego. Eu vou pedir para colocar o slide para vocês, que aparece a imagem com a representação de um circuito elétrico simples. Na imagem da representação do circuito elétrico simples, nós temos aí o desenho que simula o que seria uma pilha, que tem aí uma espécie de raio, todos podem ver? Ok. Nessa representação do que seria o raio onde aparece a pilha, nós temos um sinal de mais, que simboliza o polo positivo da pilha. O sinal de menos, que simboliza o polo negativo. Do polo positivo, sai um fiozinho vermelho, que nós chamamos de jumper. E ele está conectado à haste positiva do LED. O LED é essa lâmpada vermelha, que também está representada do lado direito da imagem. Do polo negativo da pilha, que é onde está o sinal de menos, aparece um fiozinho vermelho, um fiozinho preto, um jumper preto, que está conectado a esse componente que é o resistor, que cria essa resistência, que também está conectado a outro jumper preto, que está ligado à haste negativa do LED. O LED que está representado do lado direito, se vocês observarem, as hastes, elas têm tamanhos diferentes. A haste menor é a que tem o tamanho negativo, que é chamada de cátodo, que tem o sinal de menos. E a que tem o tamanho maior é chamada de anodo, que tem o sinal de mais. Alguns costumam chamar aí no nome mais popular das perninhas do LED, né? Mas a gente costuma chamar de haste. Essa é a representação de um circuito elétrico simples. Na imagem seguinte, no slide seguinte, o que aparece aí para vocês é a descrição dos componentes eletrônicos que podem ser utilizados para fazer um circuito elétrico simples. Então, nós temos novamente esse componente que é o resistor, ele tem a capacidade de 100 ohms. Nós temos do lado um porta-pilhas, ou um suporte de pilhas, que daria para ser utilizado com duas pilhas do tipo AAA, ou como nós costumamos chamar por aí, de pilha palito, é aquela menorzinha. Essas pilhas têm 1,5 V cada uma. Nós temos aí também os fios que são representados, os jumpers, o próprio LED e a representação da pilha. Agora, professor Paulo, veio o momento mais aguardado, é a contribuição mais legal dessa aula, que é o vídeo em que o professor Paulo produziu, e ele vai montar o circuito elétrico nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam muito, e depois desse vídeo a gente vai mostrar mais algumas coisas interessantes para vocês, ok? Vamos lá, professor Paulo? Então, pessoal, já pode apresentar então o vídeo, ok? Para que todos conheçam aí como montar o seu circuito. Tudo bem? Vamos iniciar então a montagem do nosso circuitinho. Bem, nós temos os componentes aqui. O LED, o porta-pilhas, já coloquei até as pilhas já, e o resistor. O resistor é um componente importante aqui no nosso circuito, porque ele vai proteger o LED de uma carga elevada, entendeu, nesse circuito. E ele funciona como um dissipador de calor. Então vamos lá? Primeiramente, nós temos que verificar que o LED ele tem polaridade.
A haste menor é sempre o negativo e a haste maior o positivo. Então, o que nós vamos fazer agora? Ligar o resistor à haste menor, negativo. Pessoal, lembrando vocês que no caso aqui é interessante a solda, né, para ficar mais firme aqui. Porém, para efeito de demonstração, nós vamos apenas ligar aqui, dessa forma, o resistor à haste do LED. Dessa forma aqui. Ok? Bom, e agora? Bem, vamos aproveitar os fios que já estão embutidos aqui no porta-pilhas para fazer a ligação. Então, o preto negativo vai ser ligado ao resistor. E o vermelho positivo na haste maior do LED. Pronto, já acendeu o LED, já finalizamos o nosso circuito. Ok? Então, nós temos aqui o gerador conduzindo então a eletricidade para o nosso LED. E o resistor protegendo ele, entendeu, de uma carga mais elevada aqui das pilhas. Fácil, né? Então, até a próxima, gente. Ok, pessoal. Então, eu espero ter contribuído com vocês. Lembrando, só um pequeno detalhe aí a respeito do resistor, deixando claro assim, no caso, as pilhas somavam aí no total uma voltagem maior do que o LED suporta, né? 2 volts. A pilha é 1,5 cada uma, dando um total de 3 volts. É por isso, então, nesse caso, utilizamos o resistor, né? Porque a maioria dos LEDs suportam até 2 volts. Então, a importância do resistor colocado aí no circuito, para que ele não queime, né? Ok? Isso é uma coisa que é importante em qualquer circuito que formos montar ou qualquer projeto que iremos realizar, ter isso como uma atenção, ok? Então, passo novamente a palavra à professora Mari. Legal esse vídeo, obrigado, professor Paulo. Então, aí talvez você esteja na sua casa, esteja se perguntando, mas como que eu vou usar então esse circuito elétrico? Nesse momento que a gente vai mostrar alguns projetos que a gente faz aqui no nosso espaço Maker, nosso espaço 4, no Centro de Inovação. Por exemplo, vamos ver se eu consigo ligar aqui. Dá para usar um circuito elétrico simples como esse para fazer um helicóptero. Esse helicóptero foi feito com material de papelaria, com sucata, e também a gente utilizou o circuito elétrico simples, como esse que o professor Paulo fez. Vejam, as pilhas, o suporte, os fios de jumper. O professor Renan, que não está aqui com a gente, que montou esse helicóptero, mas o trabalho realizado foi esse que foi feito com o que o professor Paulo trabalhou aqui com a gente. Outro robozinho também que dá para montar é esse aqui. Não dá para soltar, mas ele anda. É o robô escova. Ele tem essa pecinha no eixo do motor. Eu vou tirar a mão para ver se fica mais fácil, né? Ele tem uma pequena pecinha no eixo do motor que foi colocado para desestabilizar o motor, provocar uma trepidação para que o motor ande. Mas vejam, o que foi colocado aqui? Um circuito elétrico para fazer com que o robô escova caminhe. Então, são muitos projetos que a gente faz aqui, a gente quer muito que vocês venham, agendem,
conheçam aqui o nosso espaço, aliás, conheçam o CIEB, né, o Centro de Inovação. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Esse outro projeto que também utilizou o circuito elétrico, deixa eu pegar aqui. O professor Paulo que montou. Será que dá para ver a luz? Estou tentando posicionar da melhor forma. Estou tentando, vamos lá. É um interruptor caseiro que foi feito com tampinhas de garrafa, LED, o circuito elétrico, fios de jumper e parafusos. Então, é importante a gente saber que nós podemos utilizar coisas que nós temos na nossa casa, a sucata mesmo. Se tiver que comprar, o mínimo possível, só aquilo que é realmente necessário. Mas é importante a gente saber que é possível a gente realizar um trabalho super interessante. A gente pode usar toda a nossa criatividade. A gente pode aplicar essa aula de uma maneira super bacana e colocar, sabe, toda a nossa disposição, toda a nossa criatividade para fazer uma coisa assim. Então, o circuito elétrico pode ser utilizado de diversas maneiras. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado dessa nossa aula, que vocês tenham aproveitado, curtido muito o vídeo. Espero que esses trabalhos todos possam inspirar vocês que estão aqui conosco. Não deixem de agendar, venham conhecer o Centro de Inovação, aqui, o nosso espaço Maker, mas todos os espaços que vocês puderem conhecer. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Paulo, depois para o professor Alexandre, para as nossas considerações finais, ok? Agradeço a todos vocês por essa participação. Muito obrigada. Professor Paulo. Pessoal, da mesma forma, quero agradecer. Importante, né, a gente ressaltar aqui que possamos influenciar vocês de alguma forma na criatividade, estimulando vocês a utilizar o Mão na Massa, tá? Então, agradeço de coração a participação de todos vocês, muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o nosso coordenador, professor Alexandre. Então, eu já quero, claro, agradecer a participação tanto do professor Paulo quanto da professora Marilanda nessa aula interessantíssima sobre circuitos elétricos e trazer para vocês e reforçar mais uma vez que boa parte da cultura maker ela é possível de ser feita com materiais recicláveis de fácil acesso a todos vocês. Então, não só estamos colaborando com o meio ambiente, com a sustentabilidade, mas também botando a mão na massa. E é isso que nós queremos, ou seja, que vocês aí das suas casas, nas suas escolas, possam aproveitar esses momentos e aproveitar isso que nós estamos trazendo para vocês, né? E lembrando mais uma vez, o nosso programa ele é semanal, ou seja, toda semana vocês vão acompanhar uma atividade diferente. E eu já vou deixar aqui para todos vocês, todos os nossos professores, nossos gestores, dirigentes e os nossos alunos, que nós teremos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, à 13h, nos canais do Centro de Mídia, o programa, né, falando sobre como criar uma rádio jovem, um programa interessantíssimo que vai explicar para vocês os procedimentos e a forma gratuita e simples de se trabalhar e criar sua própria rádio. Então, não percam. Tá? E para maiores informações e para conhecer um pouco mais do nosso centro, para saber como agendar, nós vamos deixar aqui para vocês, primeiro, o nosso site, então, que é o www.centrodinovação.sp.gov.br. Lá vocês vão poder conhecer mais sobre o nosso espaço, sobre nossas trilhas formativas e sobre os professores que estão aqui apresentando essas aulas para vocês. E caso você queira, tanto professor quanto estudante, fazer um agendamento para o nosso centro, vocês podem usar o nosso telefone, que conta tanto com o WhatsApp quanto com o Telegram, que é o 11 975 4450. Então, agendem, venham nos visitar, será um grande prazer receber todos vocês. Então, eu agradeço mais uma vez a audiência e espero vocês na próxima terça-feira. Uma boa tarde a todos e até mais.